Já chegou a edição 70 da revista Cristã de Espiritismo. Silêncio Interior, a sua mente em sintonia com Deus. Mediunidade nos povos antigos, um fenômeno registrado pela história. Quer fazer um curso de Espiritismo pela internet? Então acesse www.rcespiritismo.com.br. Revista Cristã de Espiritismo. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje estamos aqui com a presença do nosso querido amigo, já da época do Dr. Reinaldo. Então a gente vai lembrando dos congressos, das nossas visitas a Natal, onde conhecemos Jacó Mello. É com muita alegria que estamos aqui na presença desse trabalhador aí dentro do movimento espírita, né, bem ligado ao magnetismo. E eu falei antes do nosso intervalo, assim, se você lembra de algum outro caso para poder exemplificar mesmo o que você está passando como teoria, Jacó. Ah, tem muitos casos. Imagino. São milhões de casos em todo canto. Sim. O bom, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, Jacó, com você lá na sua instituição, eu normalmente evito ficar muito lá, porque parece que pode parecer que só lá acontece isso, mas acontece em todos os lugares onde há uma aplicação bem feita. Mas eu vou me permitir contar um caso lá de Natal sobre depressão. Até porque o senhor com quem aconteceu, ele já me permitiu que eu contasse o caso. Chegou esse senhor lá na nossa instituição porque tinha assistido uma entrevista que eu fiz por ocasião do lançamento do livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. A senhora dele, católica, apostólica, romana, disse para ele, nós vamos lá ver esse negócio, porque a gente já tentou de tudo e nada. Só que ela católica, apostólica, romana, e ele ateu cru, ateu, não acredita em nada, isso nada me comove. E eles foram à instituição, com um caso grave, porque ele tinha depressão há mais de 40 anos. Uau. Não era uma depressão que teve uma crise que foi aprofundando. Um homem muito sério, muito digno, tanto que diz com total tranquilidade, ele não diz com agressão, eu sou ateu, mas ele diz com convicção. E ele chegou e começou a terapia lá conosco, e como nós temos o sistema de entrevista, como eu falei há pouco, toda semana ele dizia, olha, está tudo do mesmo jeito. Ele só se limitava a dizer isso. Como é que o senhor passou a semana? Do mesmo jeito. Como é que foi no passe? Não senti nada, está tudo do mesmo jeito. E ele repetia isso semanalmente, e aquilo nos deixava intrigados, mas era o que ele dizia. Até que algo como entre 2 e 3 meses de tratamento, ele disse, está tudo do mesmo jeito, mas pelo menos eu já não fico mais trancado dentro do quarto. Então parece nada, tudo bem. Depois, mais um tempo ali, ele começou a dizer, bom, hoje eu já saio com a minha mulher para ir ao supermercado. Aparentemente não quer dizer nada. Para eu que tive depressão, sabia que aquilo já era muita coisa. É verdade. E depois aí daí a mais 2, 3 meses ele falou, disse, olha, engraçado, eu voltei a ouvir música. Eu não gostava mais de música, hoje eu passo o dia todo ouvindo música. Uma conquista mínima, mas extremamente significativa. Prosseguindo para o final da história, hoje ele não toma nenhum medicamento. Ele é uma pessoa extremamente normal, absolutamente normal para tudo. A única coisa que ficou diferente é que ele diz, eu continuo ateu. Pronto. Ótimo, continua ateu. Mas o irônico é que toda quarta-feira, que é o nosso dia de aplicação, quando eu estou em Natal, eu faço um comentário de 15 minutos. Sim. E como é um comentário só de preparação, é um comentário bem simples, eu falo sempre de uma maneira bem doutrinária, bem evangélica, bem de Jesus e de Deus. E ele, normalmente, quando eu falo de Deus, ele olha para mim e aí um dia eu perguntei para ele, meu amigo, você disse que é ateu, mas eu falo tanto de Deus e você ri, ele disse, é porque você fala de um Deus diferente. Então, quer dizer, ele é ateu, mas ele sabe que tem um Deus diferente. Esse foi um caso, para mim, extremamente eloquente, porque como eu pude conviver muito no dia a dia, e ele tendo toda uma rejeição, e sendo um caso muito grave de muito tempo, mostra que realmente é uma potência, é fabuloso. É uma bênção. E já que você falou de novo na tua questão, quer dizer, eu que passei 42 dias pela depressão, e que foi muito significativa também, porque você pediu e dormir uma noite no teu estado que você se conhece, dito para você normal, e acorda no depressivo e fica 42 dias,
Fala um pouco, Jacó, do que foi para você ter passado pela depressão. Passa para a gente os sintomas, os pensamentos. Delmar, foi uma experiência profunda, dolorosíssima. Eu acredito que não existe nada mais doloroso no ser humano do que um estado de depressão. Eu não posso crer, eu sei que eu não passei por todas as dores, nem por todas as doenças, mas de tudo que eu já passei na vida, nada foi tão doloroso quanto a depressão. Você se sente impotente perante tudo e todos. Você não tem potência absolutamente para coisa nenhuma. Isso é que é o grande desastre. Eu, durante esse período, não durante o período, mas logo depois que passei, eu, inclusive, disse algo que parece um tanto quanto utópico. Mas quando nós observamos as estatísticas de que os suicidas são muito de origem da depressão, eu digo, essa estatística, no dia que nós aperfeiçoarmos, nós iremos dar um toque de diferença. Porque o depressivo mesmo, o profundo, ele na realidade ele não se mata. É uma nova tentativa dele fugir de uma situação que ele não encontra saída. É diferente de uma pessoa que quer se matar porque quer fugir disso ou daquilo. Quem teve depressão, que esteja por acaso me assistindo, me ouvindo agora, sim, ele está entendendo exatamente o que eu estou dizendo. Quem não teve, acha que isso é jogo de palavra, é eufemismo. Não, isso é um desvio, é porque é muito profundo, é muito doloroso e é muito difícil. Então eu aprendi muito, e realmente faltava eu entender isto. Já teve psiquiatras que vieram conversar comigo, tem psiquiatras que já compram meus livros e dão para seus pacientes, psiquiatras não espíritas. Eu já estive em associação médica para conversar com vários médicos, também associação não espírita, porque eles querem entender em que eu me baseei, por que funciona dessa maneira, para onde isto vai levar. Se é uma derrocada da medicina, porque não é. É de fato o complemento que falta, não é nem um complemento só, não. É um complemento que tem faltado. Sem este é muito difícil sair. Não é que não saia, mas fica muito doloroso e fica muito sem definição. Vou sair, vou. Como? Não sei. Caio de novo, também não tenho certeza disso. E você sai de uma insegurança para um outro padrão de insegurança. Com o magnetismo, você sai de uma insegurança para um novo campo de segurança. Sim. A gente procura restabelecer, além de magneticamente toda uma energética, existe um outro ponto fundamental nessa terapia, que se chama a esperança, que é um ponto que todo mundo fala, mas ninguém aprofunda. Porque a maior falta que um depressivo tem, muitas vezes, o depressivo é porque não tem amor, é porque não tem trabalho, é porque não tem. O que ele não tem é esperança. Na hora que você consegue dar esperança para uma pessoa que está com depressão, ele começa a ter vida. Sem esperança, ele não tem como sair. Daí os psicólogos, quando eles tocam no ponto esperança, eles conseguem muito e com muita felicidade. Quando você fica só na base do medicamento, você cria um estado alterado em que ele se mantém num nível, mas ele não sai, ele sabe que não saiu. E a própria medicina também sabe que ele não saiu, ele está estável. E é essa a conceituação, você fica estável. O magnetismo lhe tira da estabilidade, ele lhe dá segurança. Ou seja, fazendo só uma analogia terminal, a medicina lhe coloca dentro do poço, lhe tira do fundo do poço, mas você continua dentro do poço. Com o magnetismo você sai do poço. Maravilha. E aí você passa a viver novamente. E você, com toda essa experiência, além de tudo, ainda escreve um livro sobre isso, né, Jacó? Ah, mas tinha que ser, não podia ficar com isso só para mim. Exatamente. Hoje eu sei o que é a depressão. Algumas pessoas até pensam, mas você apenas está divulgando porque você tem um livro ou deixou de ter um livro. Não é isso, porque quando eu comecei a fazer a terapia com outras pessoas, nem tinha livro, nem tinha interesse. Quando eu estive em Campo Grande, quando eu estive na Flórida, quando eu estive em Pelotas, que foram campos que começaram logo junto comigo, sim, não havia livro, era tudo bilhetes, eram e-mails, eram cartas. Olha, faça assim, vamos discutir isso. Então, o problema é, de fato, ajudar as pessoas a saírem da crise. Então, suas últimas considerações para as pessoas que nesse momento estão passando por essa crise depressiva. Ótimo. Primeiro de tudo, obrigado por você ter me ouvido, me assistido. Deus te abençoe a você e a todos nós. Mas, sobretudo, acredite, é possível. Ainda que muitas vezes seja difícil, não é fácil, mas é extremamente possível. A vida existe e Jesus nos prometeu, a vida eu vos dou para que vivais em abundância. Viver em abundância é a esperança que a gente tem para sair desse estado e viver melhor. Obrigado a você que me ouviu e obrigado a Delmar, obrigado ao Transição que me deu essa oportunidade. E vivamos com grandiosidade, porque a vida é grandiosa e precisamos ser grandes dentro dela.